Fala, gente, tudo bem? Marcos Milan por aqui e eu queria bater um papo com vocês hoje sobre um aspecto que a gente vê muito por aí, principalmente com esse boom do empreendedorismo que a gente tem visto nos últimos anos, né? Não pelo motivo que a gente gostaria, muita gente está entrando no empreendedorismo não pelo sonho, não pelo objetivo, não pelo propósito, mas por força da nossa crise econômica. Mas independente da forma como você tenha entrado no empreendedorismo, um ponto é fundamental, que é entender as finanças da empresa, né? E sempre que a gente vai tocar nesse ponto, ou sempre que um cliente começa um processo de assessoria com a gente, está muito claro que a maioria das pessoas vem por falta de conhecimento em finanças, né? E quando eu falo falta de conhecimento em finanças, o meu objetivo não é que você empreendedor, saia de uma assessoria com capacidade para largar tudo e trabalhar no mercado financeiro. Não, o objetivo não é necessariamente esse. Talvez você trabalhe no mercado financeiro, mas o objetivo não é esse. O objetivo é ajudar você a poder discutir em pé de igualdade com personagens que vão passar pelo seu dia a dia, como o contador, o gerente do banco, muitas vezes o corretor de seguros, sem sombra de dúvida os parceiros, os fornecedores, na hora de você definir o que é um preço justo para uma matéria-prima, para um insumo que você precise, para um serviço que você precise, saber o que comparar, como comparar, quando comparar. E, isso aí tudo do ponto de vista externo, tá? Do ponto de vista interno, entender que finanças vai muito além do tal do contas a pagar, do tal mandar as informações para o contador, do tal pagar o imposto no dia. Não, gente, quando a gente fala de finanças, e acho que esse vídeo, esse bate-papo, o meu grande objetivo é deixar muito claro o que são as finanças da empresa e por que elas são importantes. Bom, as finanças da empresa, elas nada mais são que um resultado, né? Se a gente fosse encarar a rotina do seu trabalho, a rotina da sua empresa como uma linha de produção, de fábrica mesmo, aquela que a gente está cansada de ver em documentário da TV a cabo, ou se você fez engenharia de produção ou administração de empresas, com certeza você passou em algum momento por uma linha de produção, né, ainda que seja nos livros. A partir do momento que a gente enxerga a nossa empresa ou a nossa eu-presa como uma linha de produção, fica fácil identificar que a parte financeira ela não é só aquele negócio burocrático que eu comentei agora, do contas a pagar e a receber. Ela está na meiota lá, ela é parte de um processo que começa ou começou quando você teve a ideia de resolver o problema de alguém ou de usar de um conhecimento seu para resolver o problema de alguém, é isso que as empresas fazem, e termina quando você põe, se Deus quiser, e se tudo estiver certinho, o dinheiro no bolso. E para que você tenha a melhor noção possível, para que você consiga administrar a sua empresa de uma forma razoável, e isso serve para quem vende cosmético de porta em porta ou para quem está internacionalizando a empresa, quando você consegue olhar os números e a partir desses números entender se o seu passado foi bom ou ruim e o mais importante que isso, o que pode melhorar para o futuro, sem sombra de dúvida, independente do seu ramo de negócios, você vai ser muito bem sucedida. Aliás, convenhamos, por que eu falo que independente do seu ramo de negócio você vai ser bem sucedida? A gente estuda casos de empresas que vai atender os públicos mais diversos e mais diferentes que vocês possam imaginar, né? Por exemplo, tem cliente que atua com constelação familiar, que aí você me pergunta, o que é constelação familiar, Marcos? Até hoje eu não sei dizer o que é constelação familiar, mas tem gente que vive disso de forma digna, sustenta a família, paga as contas, toma cerveja vendendo constelação familiar. Tem gente que dá aula de dança pela internet e, cara, é justo, tem gente que tá assistindo, tá aprendendo, tá pagando e tá gostando. Então, quando a gente fala de independente do ramo, você pode ser bem sucedida, eu tô sendo literal, eu não tô exagerando aí na conversa, né? Então, assim, finanças de empresas, eu já tenho em mente que ela faz parte de um processo, mas que raio que eu faço
com isso, né? Por quê? Porque é algo que, primeira coisa que você deve estar falando, é algo que me toma tempo, é algo que eu não conheço, eu sou de humanas, eu não sei como fazer isso, eu não gosto disso, eu quero que o contador faça isso. Gente, tudo isso é desculpa. Tudo isso é desculpa para você não fazer algo que no começo é sim burocrático, vai tomar um tempo razoável, mas que uma vez que você pega o jeito, que você implementa um processinho ou outro, o negócio fica fácil, fica rápido e, mais importante, fica efetivo. Vai te ajudar lá na frente a ter mais tempo para você pensar a sua empresa, para você definir estratégias de crescimento, para você saber onde você quer chegar, para você começar a fazer coisas que você estava deixando de lado, por exemplo, tirar férias, né? Então, se a gente, um dos grandes resultados da gente olhar as nossas finanças é a gente ter a possibilidade de ficar uma semaninha, 2 semaninhas sem estar na linha de frente da empresa. E esse tipo de coisa não dá nem para quantificar. Eu não consigo colocar no papel, e eu tenho anos de atuação com assessoria empresarial, com consultoria financeira, planejamento financeiro pessoal, e ainda assim eu não consigo. Se alguém me pede, Marcos, quantifica para mim o benefício de eu estar alinhadinha, de eu estar por dentro aí de como tá as finanças da minha empresa. Gente, é imensurável. É imensurável. Quando eu falo que não dá para quantificar, não é porque eu não sei, é porque não dá para expressar em valores o benefício que você tem de se organizar financeiramente, né? Então, bom, finanças empresariais é basicamente você olhar, independente da ferramenta, olhar a sua movimentação financeira e, batendo o olho nessa movimentação, você é capaz de entender, do ponto de vista da operação, o que aconteceu na sua empresa nesse período que você está analisando, e com base nesse negócio que aconteceu, você consegue olhar lá na frente, você consegue olhar para si mesma e falar, poxa, com base nisso eu posso chegar ali, ou eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho que fazer não sei o que. Então notem o poder que você tem quando você começa a olhar, agora a sacada, hein? Quando você começa a olhar o futuro nos números, não da forma mística, não da forma quântica, entre aspas, mas da forma prática, da forma contábil, da forma preto no branco.